Salve, salve! Meu nome é Renato Neto, sou fotógrafo, videomaker, tenho vida fora da depressão e tô na adolescência. Nesse canal eu me proponho a falar sobre fotografia, vídeo, depressão, velhice e outras coisas. Se gostar do vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e assina minha newsletter para ficar sabendo das novidades. E entra pro grupo de WhatsApp que eu criei para juntar um pouquinho mais as pessoas que gostam desse canal. Agora, se for para falar de política, religião, futebol, por favor, nem se aproxima. Valeu? Os links estão aqui embaixo. O assunto do vídeo de hoje continua sendo um grande tabu, mas a gente precisa insistir e continuar falando sobre ele, o suicídio. Eu conversei hoje com a psicóloga Roberta Irineu Valente, que voltou ao canal e deu a sua contribuição falando sobre o tema. O que é o suicídio para você, Roberta? Quando você tira a sua própria vida de forma intencional, de forma danosa, prejudicial à sua integridade, né? Quando o objetivo é morrer, é ir de encontro voluntário em direção à morte. E qual é a dimensão desse problema? O assunto ainda é tabu, é um assunto velado, é um assunto que as pessoas procuram evitar, as pessoas procuram não falar sobre o assunto. Que tem aquela ideia, se eu não falo, não vai acontecer, se eu não falo, isso não vai acontecer na minha família, não vai acontecer com os meus amigos. Torna-se um assunto tabu, não é falado. Esse é um ponto. Então a ideia de não falar é evitar, mas quando você fala de um assunto com importância como essa do suicídio, falar pode evitar que isso aconteça com pessoas próximas ou até mesmo com o próprio indivíduo que está pensando em se matar. Existe também o impacto psicológico, social, financeiro do suicídio em uma família, que ela se torna assim imensurável. Não é um impacto que se restringe ao universo individual daquela pessoa que tirou a vida, mas sim o impacto que vai envolver outras pessoas que estão ao redor desse indivíduo que tirou sua vida. E como é que funciona a cabeça de um suicida? Ninguém se suicida sem que haja em sua mente grandes doses de desespero, de desesperança, sentimentos de incapacidade, uma dor sombria, dilacerante, que acaba se devastando no seu corpo, na sua mente e no seu espírito. Quando a gente fala do corpo, é uma pessoa que já vem negligenciando há tempo os seus cuidados com relação à sua saúde, a sua saúde física, cuidando de alguns aspectos relacionados ao seu bem-estar físico e que vem se repetindo esse descuido ao longo do tempo. Quando a gente fala da mente, a gente está falando de pensamentos negativos, fatalistas, que se apoderam da sua mente e o aprisionam. A morte é a parte central dos pensamentos e sentimentos e comportamentos. E quando a gente fala de espiritualidade, a esperança, a fé, já foram desprovidos de significado. Agora tudo fica restrito ao puro desespero. Esse indivíduo, ele não encontra mais recursos físicos, mentais e nem espirituais para seguir em frente. Ele está jogado, entregue a puro desespero, a desesperança. É bom destacar que existem 3 características do comportamento desse suicida, né? A gente vai falar sobre rigidez, ambivalência e impulsividade. Quando a gente fala da rigidez do comportamento do suicida, a gente está falando que são pessoas que pensam constantemente sobre suicídio. Ele não consegue ver ou perceber outras maneiras de sair do problema. Eles pensam de forma rígida e drástica. Há sempre esse pensamento de morte, não existe outro caminho para ele. Então a gente fala que é um pensamento mais rígido do suicida. Outro aspecto é a ambivalência, né? É o desejo de viver e o desejo de morrer. É uma batalha interna que acontece nos indivíduos suicidas, né? Ele ao mesmo tempo ele batalha para viver, mas ele também procura a morte. Então ele vive nessa gangorra, né? Nesse sobe e desce. Muitas pessoas suicidas, eles não querem morrer. Eles estão
vivendo uma situação infeliz naquele momento, mas eles não querem. Se for dado um apoio emocional, o desejo de viver ele aumenta e o risco de suicídio diminui. A impulsividade, né? O suicídio também é um ato impulsivo. Quando a gente fala de qualquer outra impulsividade, o suicídio ele é transitório. Esse desejo de morrer, desejo de tirar a sua vida, ele pode durar de alguns minutos a algumas horas. Então, quando esse suicida tem alguém que possa acalmá-lo na tal crise, ele pode se ganhar um tempo para ajudar a diminuir o desejo de morte desse suicida. O ato de suicídio está muito relacionado à impulsividade também, porque às vezes a pessoa busca tentar cometer suicídio e dependendo do tipo de suicídio, você percebe que existe ainda possibilidade de tirar ele dessa situação. Quando a gente também fala de impulsividade, a gente também fala que pode existir que é um caminho sem volta, porque dependendo de como o ato de morte dele, pode ser que não tenha a forma de retroceder e de salvá-lo, e pode ser fatal. Como é que a gente identifica uma pessoa sob risco do suicídio? Isso é muito importante ser mencionado, Renato, porque existem alguns sinais de alerta, tá? Porque às vezes um comentário, né, mesmo que seja um comentário, mesmo num tom de brincadeira, ou um comentário mesmo mais sério, é um alerta, tá? Porque às vezes um comentário sobre suicídio pode ser apenas um desabafo, ou uma brincadeira, ou um grito de ajuda, ou mesmo um aviso, tá? Então, as pessoas que estão ao redor dessas pessoas que mencionaram, que falaram sobre suicídio em algum momento da conversa, então fique atento, tá? Porque pode ser um grito por ajuda, não diretamente, ou um aviso mesmo. Como é que eu posso ajudar uma pessoa com risco de suicídio? É importante oferecer suporte, algo tão simples, né? Ouvir uma pessoa, parar para ouvir as questões, o sofrimento dessa pessoa, tratar com respeito, com cordialidade, não julgar o que ele está falando, porque naquele momento ele precisa de ajuda, é um SOS para ajudá-lo a evitar que ele dê o fim à sua vida. Então, ter a empatia com as emoções dessa pessoa, esse cuidado com ela, já pode ajudar muito nessa questão de ele evitar a morte. O que você gostaria de falar para as pessoas que estão vendo esse vídeo e chegaram até aqui? Bom, eu quero falar para duas pessoas, por dois tipos de pessoas. A primeira é para o familiar. Fique atento ao comportamento da pessoa próxima que está com você. Muitas vezes, um olhar mais cuidadoso, mais atencioso, sem julgamento, pode salvar uma vida. Então você pode ser um agente de salvação de uma vida que está buscando a morte. Outra, para aquela pessoa que está pensando em tirar sua vida, que vê a vida sem esperança. Eu entendo que é uma dor que dói na alma, mas ainda há possibilidade de vida, ainda há oportunidade para se viver. Então, procure ajuda. Não fique sofrendo sozinho, procure ajuda, identifique pessoas que você possa compartilhar. Se você achar que não está conseguindo, você não tem a rede de apoio de amigos, de família, você não identificou, você pode buscar uma igreja, você pode buscar profissionais de saúde, ligar, né, para o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, para poder falar e desabafar. Mas não opte pela morte, porque ainda há muita vida para ser vivida. É uma fase e por ser fase tudo passa.